Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês, amados irmãos da Primeira Igreja Batista Independente de Aparecida de Goiânia, meu amado amigo e companheiro de caminhada, pastor Jackson Silva, receba um forte abraço meu, da minha família, daqui do Japão. Quem vos fala é o pastor Jansen, sou missionário aqui no Japão, junto com a minha esposa Jéssica e os nossos dois filhos, o Enzo, de 4 anos, que nasceu em Sorocaba, no interior de São Paulo, e o nosso filhinho Noah, que nasceu ano passado aqui no Japão. É um grande privilégio poder me dirigir a vocês nesta ocasião por meio dessa tecnologia. Estou realmente muito feliz desde que o pastor Jackson entrou em contato comigo para que isto pudesse acontecer. Gostaria muito de estar pessoalmente entre vocês, mas me basta saber que aquele que opera aqui neste lugar também opera em meio de vocês e que a sua palavra possa hoje tocar o coração de vocês. Queria que vocês me acompanhassem numa breve oração. E depois quero compartilhar com vocês, durante os próximos 40 minutos, um pouco do que o Senhor tem feito, está fazendo e do que nós acreditamos que Ele fará nesta nação. E meditar brevemente numa pequena palavra, deixar semeada uma palavra, uma porção da palavra do Senhor em teu coração. Me acompanhe nessa oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai amado, pelo privilégio a nós, teus filhos, concedido, a nós que outrora não éramos povo e estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mas fomos chamados, bendito Deus, das trevas para a tua admirável, maravilhosa luz, a fim de anunciar as virtudes do Senhor. Obrigado, Pai amado, porque hoje nós somos filhos teus. Nós alcançamos misericórdia por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pai amado, eu te peço neste momento que o teu Espírito Santo use a minha vida, use a minha boca e toque também, ministre os corações de cada pessoa que está ouvindo a minha voz neste momento. Senhor, que eles possam ouvir a tua voz falando aos seus corações. E se assim for, que eles sejam quebrantados, que eles sejam tocados, que a tua mão poderosa, Senhor, reformule, Pai Celeste, Senhor, refaça aquilo que necessita, que é necessário ser refeito. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amada igreja, quero lhes falar um pouco daquilo que tem sido esses quase que 3 anos, sim, já se passaram quase 3 anos aqui no Japão, parece que tivesse sido menos tempo, muito menos, mas o tempo passa rápido, e a gente percebe que o tempo passa rápido quando nós olhamos para os nossos filhos. Parece que fosse ontem que eu carregava em meus braços o meu filho, que hoje já vai quase fazer 5 anos, e o Senhor nos deu mais um presentinho, o Noah. Espero que ainda vocês possam conhecê-lo depois. Sabíamos de antemão o que nos esperava aqui. O Japão, basta ler as estatísticas, o projeto Joshua, que é um projeto de estatísticas missionárias, estatística mundial, coloca o Japão como o segundo grupo cultural não alcançado, o maior segundo grupo não alcançado da face da Terra. Um país com aproximadamente 130 milhões de pessoas e menos de 1% de cristãos evangélicos, 0,7%. Um país onde há mais de 150 anos chegou o Evangelho. Na verdade, 500 anos se contarmos os jesuítas, a Igreja Católica. O que torna o Japão tão diferente, tão reativo? Ninguém vai preso no Japão
por pregar o Evangelho. Hoje não. No passado, a história do Japão está atrelada a muito sangue, mortes. Homens que foram assassinados pela sua fé, foram crucificados. Houve fortes embates. Mas não hoje. O país é um país onde nós temos a liberdade de adorar a Deus, de nos reunir, algo que não podemos dizer dos nossos países vizinhos, aqui, por exemplo, no sul da Ásia. O que o inimigo tem feito no Japão é aquilo que ele começou a fazer logo nas igrejas que estavam sendo plantadas pelo apóstolo Paulo, praticamente que foi instantâneo, né, disseminar o sincretismo. O sincretismo é um câncer à verdade, à pureza do Evangelho dentro da Igreja do Senhor. Porque faz com que tudo seja aceitável, todos os caminhos levam para Deus. Então o Japão é um país que aceita tudo, gosta de tudo, mas nada penetra as capas mais profundas da alma do homem. Onde você pode passar 5 anos pregando o Evangelho para uma pessoa que vem aqui na igreja, se senta e ouve vez tras vez a palavra, mas não abre aquela última porta do seu coração, porque sabe que uma vez que aquela porta ser aberta, ele dará as costas para toda a sua tradição, para a sua família. E isso sim acontece no Japão. Temos tido pessoas aqui que a família inteira se voltou contra eles. A família inteira. Alguns deles não suportaram a pressão, cederam, voltaram para trás. Outros têm permanecido e têm sofrido os insultos constantes, os deboches da família. Parece que existisse uma nuvem muito escura sobre o Japão que não permitisse que os japoneses conseguissem se aproximar de Deus. Logo, quero falar depois a respeito da nossa responsabilidade nesse contexto. O Japão, segundo a Operation Mobilization, que é a OM, que é uma das instituições missionárias, uma das maiores no mundo, disse que no Japão, em média, eles estimam que em média, cada igreja realize um batismo por ano, nos melhores casos. Há muitas igrejas que não realizam nenhum. A realidade das igrejas no Japão é muito triste. A maioria delas estão como se estivessem condenadas a não conseguir dar continuidade ao trabalho por não haver pessoas que se levantem para o ministério. Aqui na nossa cidade, em Oyama, 2 igrejas. Um pastor teve derrame, precisou deixar o ministério. Passaram-se 2 anos e essa igreja não conseguia ainda um pastor para ela. Há uma igreja que é uma das mais tradicionais da cidade, desde muito antes da nossa chegada. Essa igreja não tem pastor até o dia de hoje. A maioria dos pastores, vocês podem ver pelas fotos, se vocês acompanham no Facebook as nossas fotos, a maioria dos pastores tem mais de 70 anos. Às vezes é muito estranho sentar na reunião de pastores. Eu tenho um respeito muito grande por todos e cada um deles. São pastores que nunca reclamam de nada, mas você pode claramente ver o cansaço, as feridas, as marcas. Um dos pastores que eu mais admiro tem mais de 80 anos. Hoje ele é cego, ele tem problemas nas conjunturas constantemente, às vezes ele cai, se machuca, a esposa dele também na mesma faixa etária. Mas quando você ouve o fogo de Deus dentro do coração, quando você sente o fogo de Deus ardendo no coração deste homem por sair daqui e pregar o evangelho a quem for, a verdade é que às vezes a gente se sente até envergonhado. Porque nós estamos em plena qualidade de poder fazer isso.
Muitas vezes o problema é que os nossos olhos físicos não estão cegos, mas o do nosso coração. É muito difícil, foi um desafio muito grande cooperar com outros pastores. O Japão, culturalmente, o japonês ele é muito fechado. Existe aquela cultura de não perturbar o outro, não incomodar o outro com os meus problemas. Então, dificilmente haverá aquela abertura para dizer, pastor, olha, eu estou passando por isso, ou me ajuda nisso, eu tenho essa necessidade, trabalha comigo. Nós começamos a orar, meu desejo era muito grande de poder cooperar com os pastores da cidade. Hoje nós temos 3 focos: a igreja local, o trabalho na interação com os pastores da cidade de Oyama e o trabalho com os pastores da província de Tochigi, onde fica a cidade. A província de Tochigi, por meio da convenção japonesa Nihon Christo no Senkyodan, que é a Japan Evangelical Church of Christ, esse é o nome em inglês da missão japonesa com a qual nós cooperamos. E esses são os 3 focos, os 3 globos aí onde nós estamos trabalhando hoje. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa cidade nós temos reunião mensalmente de oração para compartilhar, para abrir o coração, falar das lutas, dos desafios e orar pelas necessidades uns dos outros como pastores. Tudo bem que não todos os pastores participam, mas há um número constante de pastores que está orando, intercedendo, interagindo. Foi por meio disso que comecei a participar. Nós começamos a interagir, a participar mais com eles. São todos japoneses. E com uma das igrejas mais tradicionais aqui de Oyama surgiu um trabalho por meio do ensino da língua inglesa. Para quem não sabe, eu sou formado em linguística, em aquisição de segunda língua. Essa é a minha pós. E eu comecei a ensinar inglês a criancinhas na faixa etária de 4, 5, 6 anos de idade, que nós chamamos de Youchien, que seria a escolinha, a pré-escolinha, não sei, no Brasil. E o trabalho começou. Deus sabe a dificuldade que eu tenho de trabalhar com crianças, mas o amor que Deus colocou, a direção que Deus deu foi clara, foi instantânea. Em julho, nós fizemos uma apresentação na igreja do pastor Nimura Yoshikaze. E todas essas crianças vieram com seus pais. Nós temos em torno de umas 15 crianças. Haviam ali mais de 20, em torno de 20, 24, 25 pessoas adultas acompanhando essas crianças. A grande maioria deles nunca havia estado numa igreja, nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus Cristo. Aquela noite eles se apresentaram, nós mostramos o que eles haviam aprendido e foi-me dada a oportunidade de pregar o Evangelho durante 20 minutos. Muitos deles vieram no final conversar com a gente, alguns em lágrimas, alguns desorbitados, sem compreender o que estava acontecendo, dizendo apenas, eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo o que eu estou sentindo, mas o que você disse tocou meu coração. Deus está se movendo, meus irmãos. Nesse país onde por ano uma igreja batiza uma pessoa, em média, só neste ano, para a honra e glória do Senhor, nós batizamos 5 pessoas. A família Kawasaki inteira, 3 pessoas desceram as águas. Mais 2 também que Deus nos deu o privilégio de ter como filhos espirituais. Todos eles frutos também da oração de vocês. Oração que muitas vezes nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. É como se vocês estivessem aqui levantando os nossos braços, abraçando-nos na dificuldade, porque é muito duro. Talvez uma das coisas mais difíceis para um missionário estar tão longe é a sensação constante de estar longe de tudo, de abandono, de solidão. Sabemos que não estamos sós, mas é uma luta contra a carne, porque o inimigo constantemente traz isso à tona, mas sempre Deus levanta alguém
para nos dar uma palavra. Levanta alguém para orar por nós. Levanta e toca corações para nos abençoar em momento de necessidade. Eu tenho aprendido um princípio, e Deus sabe que isso é verdade. Deixei de levar os meus problemas, especialmente os financeiros, a Deus, aos homens, e de ficar contando para todo mundo. Comecei a me encerrar no quarto, porque Deus disse: eu vou cuidar de você. Eu amo muito e agradeço a Síbio, o esforço de cada um de vocês, mas se não fosse Deus que colocou isso no coração de vocês, se não fosse Deus usando a vida de vocês como ferramentas e vasos, provavelmente vocês nem saberiam de nós e nunca o fariam. Então, se estamos todos na videira que é Cristo, eu vou para Ele, vocês estão nele, Ele usa vocês. E eu comecei a orar e falar com Deus. Aconteceu um mês atrás aí, chegou uma conta. O Japão é um país muito caro. Sei que no Brasil se pagam muitos impostos. Nós pagamos impostos no Brasil e impostos no Japão. E às vezes pesa bastante. Não porque você foi imprudente na compra de algum bem, mas é porque você está pagando imposto e você está pagando isso, taxação disso, daquilo. E chegou uma conta que nós não esperávamos e apertou bastante. Falei: Deus. Imediatamente, né? Senhor, Tu tens controle de todas as coisas. Peço para Ti, Senhor, sustenta-nos mais uma vez. Meus amados irmãos, me escreve uma pessoa, diz: pastor, eu estou depositando uma oferta de amor na tua conta. Pasmem. O Senhor colocou no coração daquela pessoa nos dar uma oferta de amor equivalente à quantia que eu precisava para pagar a conta e não caísse no vermelho. Será que Deus está interessado nisso que está acontecendo neste lugar? O foco da igreja local. 3 pilares o Senhor nos deu. Oração como estilo de vida. Diária, constante. Faça parte dela. Como Paulo ensina aos Colossenses. Orem em todo tempo. Estudo da palavra. O estudo da palavra profundo. Estudo da palavra sequencial. Um estudo da palavra assim, ao ponto de mastigar. Sabe quando você está comendo frango e já chegou no osso e começa a chupar o osso e morder? Meu pai que come assim, eu não consigo comer assim. Mas desse jeito, amar a palavra de Deus, como Davi amava a palavra de Deus. Ao ponto de que ela comece a se transformar no meu modo de viver. Aquilo que Paulo diz à igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, a carta aos Efésios, 6 capítulos, os 3 primeiros, doutrina. Como você foi salvo? Os 3 próximos, prática. Para que você foi salvo? Qual a responsabilidade? Se você não conhece um, como você procede com o outro? Se você faz isso, sem isso, você age loucamente? A igreja do Senhor precisa ter fome da palavra do Senhor. E a terceira, a comunhão. Que haja paz entre homens, unidade, que sejamos todos um, assim como Cristo em Deus, ou em Cristo no Pai, é um. O mesmo Espírito, temos um mesmo Deus, o mesmo Evangelho, que o amor seja o elo perfeito entre nós. Esses são os 3 pilares de toda igreja saudável. Igreja que vai produzir frutos. Nós temos feito isso. O Senhor tem levantado gente do zero. Gente que nunca pisaria numa igreja, que havia se prometido a si mesmo, jamais nem passar perto de uma igreja. Hoje, amam ao Senhor, choram na presença de Deus, amam sua palavra. Só de olhar para eles, nós somos comovidos às lágrimas. Na província de Tutig, Deus também está se movendo. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 30 desse mês, acontecerá aqui nesse lugar um evento chamado Mission Night, onde diversas igrejas ao redor desta região virão para ouvir a palavra de Deus a respeito das missões.
terei o privilégio de falar por primeira vez nesses 3 anos aqui no Japão a uma audiência multicultural, japoneses, descendentes, imigrantes, a respeito da nossa missão. Não adianta falar em teologia se a teologia não aponta para uma missão. Não adianta falar numa visão se ela não se traduz numa missão. Não adianta. Meus amados, o país japonês não é segredo para vocês. Vocês sabem que há um espírito muito forte nesta nação de opressão e morte. Para quem já pesquisou na internet, existe um lugar a mais ou menos umas 2 horas de carro daqui, 2, 3 horas, perto do Monte Fuji, aos pés do Monte Fuji, uma floresta chamada Aokigahara Yukai, conhecida como a Floresta dos Suicidas. Os suicídios atingem números gritantes aqui no Japão. É algo que o governo não sabe mais o que fazer com isso. As pessoas não encontram solução para suas vidas. E o suicidar-se no Japão é um favor à sociedade, um favor à família. Não quero ser uma carga para a família, não quero ser um peso para a sociedade, não sei mais como resolver os meus problemas, não sei mais o que eu posso fazer, não existe esperança para mim, não há saída, e tiram as suas vidas. Uma vez eu fui questionado no Brasil, durante uma aula de seminário, por um aluno muito mais velho do que eu, que disse: para que enviar missionários a um país como o Japão? Nós precisamos enviar missionários a países em África, a países pobres, onde tem que levar o evangelho e comida. É muito bom realmente cuidar dos pobres, das viúvas. Jesus chama disso de a verdadeira religião, a religião pura. Mas a prerrogativa da igreja é que todos conheçam a Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso não é prerrogativa da Unicef, isso não é prerrogativa da ONU, não é prerrogativa de ONGs. Muitas essas instituições conseguem fazer um melhor trabalho do que nós, cuidando da barriga, cuidando do corpo, mas a alma, mas o espírito, mas o corpo precisa ser tratado em relação à eternidade. Para onde irão estas pessoas quando chegar o fim da linha e esta carne voltar para o pó? Para onde irá a tua alma? Para onde irá a alma dessas pessoas? Se a igreja pensa, se a igreja não entende que a nossa prerrogativa é anunciar as virtudes do Senhor a todos e em todo lugar, ide e pregai o evangelho a todos, em todos os lugares, aqui, ali, os confins da terra. Nós estamos literalmente nos confins da terra, se você olhar desse jeito no Brasil, pregando o evangelho a pessoas que vão olhar para você e falar: de quem você está falando? E é melhor você saber do que você fala. E é melhor você ter conhecimento e integridade suficiente para que isso se misture e essa mistura se traduza em ser cheio do Espírito Santo, porque se você é cheio do Espírito Santo, onde você estiver, a luz de Cristo Jesus brilhará. A palavra do Senhor nos diz em João que Jesus é a luz dos homens. Ele não veio para condenar os homens, os homens já estavam condenados, e a condenação era esta, que eles amaram as trevas
Agora, se Jesus é a luz, e nós dizemos, como ensina o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, hoje eu também sou luz. Jesus disse, vocês são luz e sal. Luz do mundo, sal da terra. É isso que nós estamos fazendo aqui. A diferença do nosso trabalho são as barreiras culturais, as barreiras idiomáticas. Hoje a minha esposa está estudando semanalmente o japonês. Eu tenho um estudo paralelo também, mas é muito difícil aprender esse idioma, porque há níveis, e para você pregar o evangelho é um dos níveis mais altos e mais difíceis. Culturalmente, tudo aqui parece ser oposto, é um encontro entre o mundo moderno. Todos pensam que aqui no Japão robôs estão andando pela rua. Não é nada disso. É um lugar onde o mundo antigo e o mundo moderno, os dois extremos, parecem coexistir perfeitamente. É um prato cheio para quem gosta de antropologia cultural, sociologia, missiologia. Prato cheio. País extremamente sincretista em matéria de religião, onde 80%, 90% da população se identifica com o shintoísmo e o budismo, mas não faz a menor ideia do que isso significa, do que estes ensinam. Não são praticantes. São apenas nominais. E nós sabemos que você não pode ser, se você vier a Cristo, você não pode ser um cristão nominal. Ou você é, ou você não é. Meus amados, saibam que todo e qualquer fruto do nosso ministério também é fruto de vocês que oram por nós. Fruto de vocês que de forma sacrificial separam daquilo, não daquilo que sobra, mas muitas vezes daquilo que ainda falta. Separam uma oferta de amor para o sustento de missionários que estão no campo, pregando o evangelho. Por que você faria uma coisa dessas? Será que você não tem nada melhor a fazer com o teu dinheiro? Mas a palavra de Deus nos diz que onde está o tesouro de um homem, ali também está o seu coração. E você quer saber onde está o coração de um homem? Veja no que ele investe o seu dinheiro. É simples desse jeito. Quem realmente entende que a razão de estarmos vivos ainda é que todos ainda possam, todos os que estão ao nosso redor, possam ouvir as boas novas de salvação, então fará de tudo para que isso aconteça. A essência do amor é o sacrifício. O próprio rei Davi disse, não darei ao Senhor algo que não me custe. Vocês têm separado fielmente em momentos onde o Brasil está em crise. Crise política, crise financeira. Às vezes eu acompanho aí os movimentos do dólar. Meu olho fica redondinho. Mas saiba que o teu Deus nunca esteve e nunca estará, e certamente hoje não está em crise. Ele é aquele que resolve a crise. Ele é a solução para a crise. Eu nunca vi um homem justo mendigar o pão. E ninguém dá mais do que Deus. Todas essas ofertas expressivas de amor, toda a semente, todo o tempo que você separou para orar, tudo isso foi semente sua. E se algum fruto aqui nascer, também é fruto teu. Como se vocês estivessem aqui, na nossa semeadura, segurando as nossas mãos para semear. Na nossa fraqueza, nos abraçando e nos levantando. Nas nossas alegrias, glorificando ao Senhor conosco. Não tem sido fácil. E não digo que seja eu o missionário que mais sofre no mundo. Não estou pregando as minhas misérias e sofrimentos. Sei que há muitos que ainda sofrem muito mais do que nós.
Mas estou dizendo, não tem sido fácil, mas tem sido glorioso. Um convite para se sentar na primeira fila e ver o que Deus está fazendo nessa nação. E um dia, entenda, um dia nós vamos estar na glória. E o que vamos encontrar lá? Quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja em Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, muito conhecido. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e leia comigo a partir do versículo 17 até o versículo 20. Amém? Leiamos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Jesus veio ao mundo, Jesus veio para o que era seu e os seus não o reconheceram. Ele era a luz dos homens, mas os homens amaram as trevas. Jesus foi rejeitado muitas vezes, mas alguns poucos, aqueles que creram, foi-lhes dado potestade de ser chamados filhos de Deus. Eu quero colocar você nessa categoria, é você com quem eu estou falando agora. Se você não conheceu a Cristo, eu te digo logo agora, arrependa-se dos seus pecados. Olhe para a cruz e vá para Deus. Corra para os braços de Jesus Cristo, que é o único caminho. Ele é o único caminho para o Pai. Ele é a verdade e a vida. E Ele veio para te dar vida em abundância. Arrependa-se hoje. Mas hoje, agora, eu estou falando contigo nesse segundo grupo. Aqueles que creram e foram chamados, se deu-lhes potestade de ser chamados filhos de Deus. Você e eu, que não éramos povo, mas hoje somos, que alcançamos misericórdia da parte de Deus. Jesus dá início ao trabalho missionário. Jesus dá início a esse ministério de reconciliação. O que é as missões? Se não dizer ao homem, no planeta inteiro, reconciliem-se com o Senhor. E Jesus é a ponte entre Deus e os homens. Mas chega um momento onde Jesus volta para o Pai e deixa a aposta, sabe aquela corrida em que você vai passando um pauzinho para o outro, você corre tantos metros e entrega para o outro corre tantos metros e entrega. Jesus é o primeiro. Ele coloca no mundo os discípulos e os transforma em apóstolos. A palavra apóstolo, apostolen, significa enviado com uma missão. Aquele que é enviado, aquele que tem uma missão a cumprir. Quer dizer, missionário. A tarefa é reconciliar os homens com Deus. Só pode ser feito em Cristo Jesus. Gálatas 2:20 é muito claro. Paulo foi muito claro. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, ao olharem para mim, eles têm que poder ver a Cristo Jesus. E isso tem que levar ao Pai. Isso tem que os levar ao Pai. Nós somos embaixadores. E o que é um embaixador? Senão aquele que recebe a autoridade de outro
autoridade que não é sua, autoridade que ele nunca teve, autoridade que não lhe pertence, mas lhe é concedida, lhe é otorgada para representar aquele que o autoriza, aquele que lhe dá poder. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, anunciando as virtudes do Senhor, as boas novas de salvação, pregando o arrependimento, como João Batista, pregando a reconciliação e a santidade, a justificação de pecados. Isso foi concedido a nós. Antigamente, quando não existia a palavra embaixador, usava-se as palavras missivas, as missões, as missivas. Provém da raiz missere, latim, missere. Daí a palavra míssil, que é enviado. Missões, enviar. Missionário, enviado. Né? O que é um missionário se não é um míssil intercontinental de Deus? Né? Nós recebemos do Senhor. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Deus reconciliando o mundo consigo. Não o mundo se reconciliando com Deus. Não. Deus reconciliando o mundo consigo por meio de Jesus. Se Deus não houvesse, se Deus não tivesse feito isso, se Ele não fizesse, Ele não desse o primeiro passo, você e eu jamais teríamos sido alcançados pela graça do nosso Deus. Mas a sua graça se traduz nisso, em que ainda tendo sido pecadores, sendo pecadores, Ele nos amou e nos salvou em Cristo Jesus. Mas para que você foi salvo? Porque hoje você está sentado nessa cadeira. Se tudo o que Deus queria de ti é que você fosse salvo, por que você não logo parte para a eternidade usufruir da sua pátria eterna? Por que ficar aqui na terra? Só para ser colocado no fogo? Só para ser tentado todos os dias? Só para sofrer a rejeição e os embates de um sistema que nos odeia porque odiou a Cristo, nos odeia porque nós somos seguidores de Cristo. E cristão, meu irmão, não aquele que vai somente domingo na igreja e diz a paz do Senhor, isso não te transforma em cristão. Jesus disse em João, no capítulo 8, versículos 31 e 32, se permanecerem em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verdadeiramente vocês são discípulos de Deus. E cristão era a palavra que foi utilizada na Antioquia para referir-se aos pequenos cristos, aos seguidores de Cristo, aos discípulos de Cristo. Cristo, que significa ungido, Messias, ungido de Deus, para cumprir uma missão. Você é discípulo do Senhor quando você vive pela palavra, você guarda, ama a palavra e vive por ela. Então você verdadeiramente é discípulo de Jesus Cristo. E se assim é, você permanece na terra porque você tem uma missão. Deus te tirou do mundo para trabalhar na tua vida, refazer, te dar vida nova, identidade nova. Mais ou menos com esses filmes aí de 007, né? O cara era um ninguém, entra na agência, fica não sei quanto tempo isolado do mundo, aí lá dentro treinando, refazendo sua identidade, e depois ele é mandado para fora para cumprir uma missão. Mas ele não é mais do mundo, ele não é mais um cara normal, ele não é mais um na multidão, ele é um embaixador. Ele tem uma missão a ser cumprida. Uma missão impossível de cumprir se não fosse por Cristo Jesus. Pelo apoderamento do Espírito Santo. Mais uma missão. A minha missão e a missão da minha família é pregar a Jesus Cristo, é mostrar a Jesus Cristo, é brilhar, ser colocado na luz do Evangelho para que a minha vida se torne evidente a todos os que olharem e ser colocado num lugar alto para brilhar
para brilhar, não vou me esconder, vou brilhar, não vou aturar apenas as trevas e ficar em silêncio, as trevas vão aturar a minha luz, porque as trevas não predominam, não prevalecem sobre a luz, a menos que a luz esteja debaixo de uma caixa, bem escondida. Nós recebemos das mãos do Senhor Jesus o ministério. Nosso ministério precisa ser cumprido aqui. Aqui. Ah, mas você não tem sonhos pessoais, você não tem... Claro que temos. Mas tudo isso não vale mais hoje. Não tem valor. Como você consegue valorizar tudo isso quando você olha para a cruz do Calvário e você vê lá as marcas dos pregos? Aqueles pregos deviam ter perfurado as tuas mãos. Era você, o teu lugar era aquele lá. Mas ele assumiu aquele lugar e carregou o pecado do mundo inteiro. Quantas vezes nós sofremos depressão, tristezas profundas por causa do pecado? Imagina o pecado de todo o mundo. E Jesus venceu a morte, triunfou sobre a morte, para que nós, que outrora estávamos mortos, o ladrão veio para matar, roubar, destruir, tivéssemos agora vida, e vida em abundância, não qualquer qualidade de vida, não a vida cheia daquilo que o mundo pode te dar. Você não precisa de Cristo para desejar uma casa, para desejar um carro novo, para desejar... Essas coisas podem ser boas, podem ser necessárias, mas não é isso que constitui a abundância de vida. E sim, aquela alegria que jorra, aquele gozo que começa a transbordar desde uma fonte que não para de jorrar. Uma fonte que não para de jorrar alegria, paz. Em um mundo em caos nós temos paz, segurança. Estamos confiados no Senhor, não nas promessas de seres humanos, porque Ele é o nosso Pai Celeste e Ele cuida dos seus pequenos. Jesus nos reconciliou com o Pai para que nós nos tornássemos reconciliadores, embaixadores, enviados com uma missão, receber poder que não era nosso para exercer poder para a honra e glória daquele que nos enviou. Por isso estamos na terra. O meu trabalho é fazer isso aqui. Pelo menos até o Senhor dizer, chega. O teu trabalho você tem que resolver com Deus. Se você não ora, se você não separa, você não oferta para missões, às vezes, em alguns casos, você talvez nem sequer está ofertando para qualquer outra coisa. Você não é fiel, aí onde Deus te plantou, você não dízima. Você é um mau administrador. Não falo isso porque, ele está falando porque ele é missionário. Não, estou falando porque quem te deu tudo isso foi Deus. E Ele pedirá contas. Saiba que esse dia chegará. As pessoas, nesses dias, há pouco tempo atrás eu estava na sala de um médico, sentado com a minha mãe, meu pai e uma amiga da família. E o doutor olhou para minha mãe e disse assim, olha, olhando para os teus exames, senhora, eu lhe dou 4 meses de vida. Aquilo foi como se alguém tivesse dado um soco no meu estômago. Porque de repente você vive pensando, ou você vive não pensando, que a vida tem final. Mas quando chega o momento certo, você percebe isso. Você repensa muitas coisas no instante. Só que naquele momento Deus nos deu paz. Porque Deus tem planos com a vida da minha mãe. E Ele será glorificado na vida dela. Nós temos paz. Mas muitos outros não têm. E chegando esse momento é que eles percebem que a vida nada mais é do que vapor no vento. Uma folha. Uma flor que nasce e logo murcha e desaparece. Erva no campo. E aquilo que você juntou, para quem será? Aquilo que você viveu, a tua vida, a tua juventude se foi,
E se ela ainda não se foi, ela vai ir embora. A pergunta não é o que você vai levar para a eternidade. A pergunta é o que você vai deixar para trás e o que você juntou lá na eternidade. Embaixadores de Jesus Cristo. O quão envolvido você está com a reconciliação dos homens com Deus? O quanto isso te leva à intimidade, a orar, a derramar lágrimas, ao ponto de soluçar, ao ponto de pedir misericórdia a Deus, ao ponto de rogar a Deus que levante homens e mulheres, que sustente aqueles que estão no campo missionário, ao ponto de você, de forma sacrificial, desejar fazer parte disso, como a igreja na Macedônia. A que ponto? Porque se você faz isso, eu vou te dizer uma coisa. É questão de tempo até que Deus chame a você mesmo. Talvez não para ir no Japão, mas você não vai mais poder conter o que é dentro de você, essa bomba que está pronta para explodir. E você vai falar de Jesus Cristo a todos. Eles vão olhar para o teu Facebook e o teu Facebook inteiro fala de Jesus Cristo. Eles vão te convidar a reuniões, mas eles vão saber que onde você estiver, quando você abrir a tua boca, sairá uma palavra de edificação, de consolo, uma palavra de confronto, uma palavra de ensino, uma palavra para redarguir, uma palavra de instrução, uma palavra de ânimo. Você é aquele que estende a mão, levanta o que está caído. Você é aquele que olha para alguém ferido e não passa batido, mas cura, toma conta das feridas. Aquele que coloca a mão no bolso e usa dos seus próprios recursos para benefício dos outros, mas não para ficar publicitando por aí que você é um bom feitor, você... Não. Mesmo que ninguém fique sabendo dessas coisas. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, por causa disso, de termos sido reconciliados com Deus em Cristo, e ter-se nos confiado a mensagem da reconciliação, portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo seu apelo com os homens por intermédio de nós. Por quê? Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será glorioso. Feche seus olhos só um instante. Será muito glorioso o dia que você e eu partirmos para a eternidade. O dia que a trombeta tocar. O dia que a gente se apresentar aos portões do céu. Ouvir a voz do nosso Senhor. Vem, filho amado, meu filho fiel. Entra no gozo do teu Senhor. E ao entrar por aqueles portões gloriosos na nossa pátria amada celeste, encontrar uns aos outros. Eu vou te dar um abraço, se a gente se encontrar lá, você vai me dar um abraço. E de repente você vai virar a cabeça e começar a olhar pessoas que você nunca viu aqui na Terra. E sentir, saber, ficar sabendo que muitas delas estão ali por causa de você. E você vai se perguntar como? Eu nunca preguei o Evangelho.
E talvez a resposta vai ser sim. Mas um dia um missionário chegou à nossa casa, à nossa cidade, e nos falou de Cristo. Porque você, do outro lado, estava orando, estava contribuindo, estava intercedendo, chorando por Ele. Você faz parte disso. Os meus frutos, os frutos da minha família, também são de vocês. Amada igreja, em Goiânia, amado pastor Jackson, obrigado, não pelo que vocês fazem por nós apenas. Obrigado por caminhar conosco, porque a nossa missão é a missão de vocês. Que todos conheçam a Cristo Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por esse tempo. E eu oro agora, Senhor, rogando, pedindo que a tua mão poderosa toque cada coração. O Espírito Santo de Deus ministra as vidas neste momento, quebrantando. Pai amado, Senhor, falando aos corações, aqueles que têm ouvido, Senhor, a minha voz, Pai amado. Oro por estes jovens que têm ouvido, Senhor, a minha voz, e na minha voz têm ouvido a voz do Teu Espírito Santo, chamando-os. É o Senhor que te chamou, o Senhor que te capacitará, o Senhor que no tempo certo, como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há tempo para tudo, no tempo certo, o Senhor vai usar a tua vida. Ele vai te enviar, Ele vai cuidar de ti, como Ele tem cuidado de nós. Amada igreja do Senhor, levanta-te e resplandece. Pai, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Tenho sido ministrado por ter podido compartilhar com vocês a palavra. Muito obrigado, pastor Jackson. Quando nos encontrarmos no Brasil, eu vou lhe dar aquele abraço apertado de urso. As minhas ovelhas já sabem como é isso. E a vocês, amada igreja, quem sabe o Senhor nos permita estar juntos algum dia. Lhes estendo a gratidão mais uma vez da minha família. Juntos em missão. Não pare. Graça e paz.